Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Nesse momento, nós estamos juntos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Neste momento, o nosso pastor Varley nos pediu para estarmos trazendo uma palavra para os irmãos, visto que ele está trabalhando na sua mensagem falando sobre as profecias no Antigo Testamento e a questão do dom da profecia como dom espiritual na igreja. Então, ele está fazendo um estudo muito bem embasado, muito bem elaborado, muito bem preparado para trazer para nós esse conteúdo de qualidade. Então, como ele está se preparando, ele nos pediu para trazer a palavra de hoje aqui para os irmãos. Nós vamos fazer uma meditação na palavra de Deus. Gostaria que você acompanhasse comigo. Nós vamos ler 1 João, a primeira epístola de João, no capítulo 5, os versículos 4 e 5, que diz o seguinte: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quero lhe convidar nesse momento a nós fazermos uma oração, pedindo a direção de Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade de estar aqui com o meu irmão, com a minha irmã, para estudarmos a palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, pelo poder do teu Santo Espírito, Senhor, que tu venhas abençoar as nossas vidas e falar aos nossos corações através da tua palavra. Senhor, que o teu Santo Espírito possa nos capacitar, possa iluminar nossas mentes e nos trazer à tona a mensagem revelada da tua Santa Escritura. Nós precisamos, Senhor, na direção do teu Espírito, precisamos de ti, Senhor. Por isso nós te rogamos, ó Pai, fala ao nosso coração através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Irmãos, o título da nossa mensagem de hoje se chama Guerra contra o Mundo. E conforme nós formos expondo a mensagem, você vai entender qual a razão do título, desse título. Irmãos, nós temos que refletir sobre algo que é muito importante, que é a nossa relação com esse mundo, com o mundo. Que tipo de relação nós temos com o mundo? A gente sabe de verdade, de fato, viver nesse mundo? Nós sabemos verdadeiramente como viver nesse mundo? Nós entendemos a nossa posição nesse mundo, de que nós não pertencemos a ele? Essas perguntas, irmãos, que eu falei para vocês, é importante nós entendermos. Por quê? Porque quando nós encontramos na palavra de Deus as respostas para essas perguntas, nós temos condição, de fato, de compreender, de entender a nossa posição no mundo. No momento que a gente entende, a gente sabe como lidar com as circunstâncias. A gente sabe como responder às situações pelas quais nós passamos todos os dias. Quando a gente compreende a nossa posição, o nosso estado, a nossa relação com o mundo, a gente sabe como lidar, como responder, como agir, como se comportar, como viver. Então, no texto que nós acabamos de ler, do apóstolo João,
nós vemos que existe uma tensão entre nós, crentes, e o mundo. Existe uma tensão. E para que a gente possa entender essa tensão entre o cristão e o mundo, nós primeiramente temos que entender os conceitos, os significados que na Bíblia se encontra sobre o que é o mundo. Então, o que é o mundo, irmãos? O que é o mundo? Na Bíblia nós encontramos três significados sobre o mundo, sobre o que é o mundo. O primeiro significado sobre o que é o mundo diz respeito ao mundo como criação de Deus, como obra das mãos de Deus, que nós também chamamos como terra. Então, na Bíblia, mundo tem esse primeiro significado de criação de Deus, de obra de Deus. Nós vemos esse significado bem claro lá no Salmos 24, verso 1, que diz o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, esse é o primeiro significado de mundo. Ele é a obra de Deus, a criação de Deus, é a terra, certo? O segundo significado de mundo que a Bíblia faz referência é o mundo como o conjunto de pessoas que habita a terra. É o conjunto de pessoas que habita a terra, ou a humanidade de um modo geral. Esse conceito de mundo como pessoas, nós encontramos no famoso versículo do Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é o segundo significado de mundo. Outra referência bíblica ainda em relação a esse significado, você encontra em 1 João, no capítulo 2, no versículo 2, que diz assim: e ele, falando sobre Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então esse é o segundo significado. O terceiro significado de mundo, que a Bíblia faz referência, é o mundo como sistema. E aí, dentro dessa palavra sistema, você pode considerar o pensamento, os pensamentos, o comportamento, as ideias, os costumes, os valores. Então, sistema, a gente pode definir dessa forma. Esse sistema pecaminoso que se rebela contra Deus, que se revolta contra Deus, que se opõe a Deus e a tudo que diz respeito a Deus. Esse é o mundo, é o sistema pecaminoso, o sistema corrompido, o sistema decaído, o sistema que se opõe a Deus, que é inimigo de Deus. Esse é o terceiro conceito de mundo. Nós encontramos claramente esse conceito na própria epístola de João, no capítulo 2, do versículo 15 ao 17, que diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência.
Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, esse aí é o conceito de mundo. Terceiro significado. Outra referência que nós podemos colocar é ainda dentro da Epístola de João, agora no capítulo 5, a primeira Epístola de João, no capítulo 5, versículo 19, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha aí, irmãos, o mundo inteiro jaz no maligno. Outra referência que fala sobre essa questão do mundo como um sistema corrompido, rebelde a Deus, se encontra em Tiago, no capítulo 4, no versículo 4, que também diz o seguinte: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, olha só, irmãos, como a Bíblia se refere ao mundo como esse sistema, esse conjunto de pensamento, de comportamento, de valor, de visão de mundo, que se rebela contra Deus, que se opõe a Deus. Observa como, tanto em Tiago, que nós lemos, como o apóstolo João, coloca que nós não podemos ter associação com este mundo. Olha como ele fala sobre a questão de ter amizade com o mundo, de ser amigo do mundo e ao mesmo tempo se torna inimigo de Deus. Não devemos amar o mundo. Olha como o apóstolo João e Tiago contrapõem o cristão em relação ao mundo. Outro texto que nós podemos mencionar é em relação ao discurso que Jesus faz para os seus apóstolos, lá no Evangelho de João, quando ele diz, lá em João, no capítulo 14, versículo 17, diz assim, que o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14, 17. E também João, ainda, o Evangelho de João, no capítulo 15, versículos 18 e 19, que também diz o seguinte: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, irmãos, observa esses três conceitos de mundo e a partir daí, de acordo com o contexto do versículo, você consegue identificar esse significado de mundo. Por exemplo, quando a gente... Vou trazer aqui, por exemplo, 1 João 5,19, que fala que o mundo inteiro jaz no maligno. Quando você lê isso, você não pode colocar o significado de mundo como criação de Deus. Porque a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus criou é muito bom. Deus jamais criaria alguma coisa que estaria pertencendo ao inimigo, ao diabo. Então não pode ser o mundo como criação de Deus. Também não é o mundo em termos das pessoas. Porque a humanidade, ela tem as pessoas que estão sem Cristo, mas também que estão em Cristo, que é a igreja. Eu não posso dizer que a igreja jaz no maligno. Nós estamos aqui ainda. Então, o único significado plausível é esse do sistema corrompido, do sistema opositor a Deus. A mesma coisa em relação ao último texto que eu li de João 15. Se o mundo vos odeia, aí você pega o significado de criação de Deus. Não funciona, irmão. Como é que a criação vai odiar a nós? A criação. Por exemplo, aí, nesse caso, você pode tanto colocar as pessoas, se o mundo vos odeia, quanto o sistema corrupto opositor a Deus. Você pode também colocar. Então, vê, irmão. Então, é importante você entender
esses significados. Por quê? Porque a partir daí você consegue compreender o significado de mundo que está no texto que nós lemos inicialmente de 1 João 5. Ou seja, esse mundo que nós vencemos, que se vence, não pode ser a criação e nem tampouco as pessoas. Até mesmo porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então, o significado mais plausível é esse. É o sistema corrompido, o sistema opositor a Deus, o sistema rebelde a Deus. E esse sistema, irmãos, ele é controlado, ele é influenciado, ele é dominado. Por quem? Pelo diabo. Nós acabamos de ler aqui o texto de 1 João, capítulo 5, versículo 19. O mundo jaz no maligno. Ou seja, ele é controlado, ele é influenciado, ele é dominado pelo diabo. Outros textos que confirmam esse pensamento, você pode ver lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, que diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é o Deus deste século? É o diabo, irmãos. Ele influencia aqueles que estão sob o poder do pecado, estão mortos no pecado, que é o que Paulo fala também em Efésios, que nós estudamos na escola dominical e também nos cultos de doutrina, nas quartas-feiras. No capítulo 2, versículo 2, Efésios capítulo 2, versículo 2, que também fala isso. Ele diz: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Qual é o mundo? Obra da criação de Deus? Não. Pessoas? Não. Então qual é esse mundo? É o sistema corrompido, é o sistema rebelde, opositor a Deus. É nesse sistema que antes nós andávamos e que as pessoas que estão sem Cristo estão andando atualmente. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então observa, irmão, como esse mundo corrompido, pecaminoso, rebelde, desobediente a Deus, como ele é influenciado, controlado pelo diabo. Ele recebe essa influência. E é justamente no meio desse mundo que nós estamos, que nós vivemos. Nós sofremos as consequências desse mundo corrompido, desse mundo pecador, desse mundo desobediente. Essas consequências são das mais diversas naturezas. É a corrupção moral, de valores, de ideias, de pensamentos, que se rebela e se revolta contra Deus, contra tudo que se refere a Deus. É a consequência do pecado, que afeta o estado da criação, de tal maneira que existe toda sorte de doenças, de guerras, de desgraças, de sofrimento. Nós estamos sujeitos aos efeitos e aos impactos desse mundo. Diante disso, irmãos, o que nós podemos fazer? Como nós podemos reagir? De que maneira nós podemos nos comportar de tal forma que não soframos de maneira tão intensa as consequências de viver nesse mundo? É aí que entra o texto que nós estamos vendo. Existe uma maneira de vencer este mundo. Existe uma forma de ser vitorioso sobre este mundo.
Aí quando você pega o texto de 1 João, que diz que esta é a vitória que vence o mundo, entenda, irmão, se existe vitória, é porque existe conflito. Se existe vitória, é porque existem duas partes que não concordam. Duas partes que estão se opondo. Duas partes que estão em conflito. Eu não posso dizer que existe vitória se não existe conflito. A vitória ela só aparece quando há oposição, quando há conflito, quando duas partes se opõem. O que isso significa? Significa que não é possível, é impossível que nós, crentes, possamos ter algum tipo de relação harmoniosa com este mundo. É impossível que o crente tenha uma relação de paz, de harmonia com este mundo. Por quê, irmãos? Aí está os textos que nós acabamos de ler há pouco. Porque toda a amizade com o mundo constitui-se inimizade contra Deus. Nós lemos lá em Tiago. E o apóstolo João diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, todo e qualquer tipo de tentativa de amizade, de estabelecimento de paz, de harmonia com esse mundo, que é o sistema corrupto, é rebelião, é inimizade contra Deus. Então não existe possibilidade, irmãos, de vivermos em harmonia com este mundo, porque ele é opositor a Deus e nós não pertencemos a ele. Então, naturalmente, nós seremos odiados por esse mundo e vamos sofrer as consequências pelo fato de nós pertencermos a Deus. Olha, irmão, como as coisas se encaixam. Olha como uma coisa leva a outra. Então, se eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, eu não sou desse mundo, eu não posso esperar ter uma vida plena, uma vida de gozo. Eu não posso esperar ter uma vida ausente de qualquer tipo de oposição, de conflito, de sofrimento, de dor. Porque eu não pertenço a esse mundo. É igual um vírus, irmãos, que está no nosso corpo. Esse vírus, ele é um agente externo. Ele não é do nosso corpo. Ele é um agente externo. Então, naturalmente, quando o vírus entra no corpo, o corpo, através dos linfócitos, produz os anticorpos que vão ali combater aquele agente estranho. É a mesma coisa conosco, irmãos. Nós aqui somos como um vírus. Nós não pertencemos a esse mundo. Então, naturalmente, esse mundo vai trabalhar para que ele venha agir contra nós. Então, eu não posso achar que a vida vai ser as mil maravilhas. É difícil de ouvir isso? Com certeza, irmão. Porque todos nós queremos ser felizes, queremos ter paz, queremos ter alegria, queremos ter sossego, queremos descanso. Eu até duvido de quem não queira algo assim. Então nós desejamos isso. Só que é impossível nós alcançarmos isso aqui, irmãos. Vai chegar o momento em que nós sairemos desse mundo. E aí a Bíblia diz que haverá um novo céu e uma nova terra.
Mas enquanto estivermos aqui, é aquilo que Jesus orou lá na oração sacerdotal, em João, no capítulo 17, ele diz: eu não peço que tu os tires desse mundo, mas que os livre do mal. Viu, irmão? Então, a gente não pode estar no estado de harmonia, de concordância com esse mundo. Lembra, irmão? Quando eu falo de mundo aqui, eu estou usando o significado do mundo como sistema corrupto de pensamento opositor a Deus. Eu não estou falando da criação e nem da humanidade do modo geral. Se bem que dentro dessa humanidade existe aquela que está no mundo corrompido, no sistema corrompido, dominado pelo diabo, pelo pecado. Então, como essas pessoas estão sob a influência deste mundo, elas também são agentes dele contra aqueles que pertencem a Deus, que são da família de Deus, que são servos de Deus. Então, diante desse cenário, a gente tem que entender que há possibilidade de vitória. Há como nós sermos vitoriosos em relação a esse mundo. E como, irmãos, nós podemos obter essa vitória? Primeiro, nós temos que entender quem vence o mundo. Quem é que vence o mundo? É todo mundo? Será que qualquer pessoa vence o mundo? Será que é possível vencer o mundo? Nós vimos que sim. Mas quem é a pessoa que vence o mundo? Primeiro, irmãos, a pessoa que vence o mundo, ela é nascida de Deus. Ela é gerada por Deus. Ela passa pelo novo nascimento. Ela passa pelo processo de regeneração. Esse é o nascido de Deus. Que Jesus fala lá para Nicodemos, no discurso lá, registrado no Evangelho de João, lá no capítulo 3. Então, esse nascido de Deus, ele tem condição de vencer o mundo. Só que esse nascido de Deus, ele tem uma característica. Qual é essa característica desse nascido de Deus? Fé. Fé. Primeiro, irmãos, o nascido de Deus, ele crê que Jesus é o Cristo. Você observa isso lá em 1 João, no capítulo 5, no versículo 1, e João fala o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. E outra, ele não apenas crê que Jesus é o Cristo, mas também crê que Jesus é o Filho de Deus. No próprio texto que nós lemos lá no início da mensagem, você leu isso. 1 João, capítulo 5, versículo 5. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas por que essa ênfase em crer que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus? Por uma questão simples, irmãos. Na época em que o apóstolo João escreve essa carta, havia no meio da igreja a propagação de uma heresia chamada docetismo. Esse docetismo negava que Jesus tivesse vindo verdadeiramente em forma humana. Essa palavra docetismo, no grego, docete, significa parecer, semelhante, ou seja, Jesus pareceu vir em forma humana, mas não era humano de fato. Então esse era o docetismo. Inclusive esse docetismo, ele ensinava que houve uma separação entre Jesus e o Cristo. Que Jesus recebeu a natureza do Cristo,
no momento do batismo, e quando Jesus foi crucificado, ele se despojou da natureza de Cristo. Então havia essa heresia afirmando tanto que Jesus não veio em carne, verdadeiramente, quanto também negava a divindade de Jesus Cristo. Ou seja, era uma corrente de heresia que afirmava que Jesus não era verdadeiro Deus e nem tampouco verdadeiro homem. Esse é o espírito de anticristo que João denuncia, conforme nós lemos lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 22, que diz assim: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então, irmãos, quando a gente fala que o que vence o mundo é o nascido de Deus, que crê que Jesus é o Cristo e que ele é o Filho de Deus, é que verdadeiramente crê na natureza humana e divina de Jesus. Que Jesus foi uma única pessoa composta de natureza humana e de natureza divina. E que enquanto Jesus esteve aqui, ele viveu ao mesmo tempo a sua natureza humana e a sua natureza divina. Ele não intercambiava as naturezas. Uma hora ele usava a natureza humana, outra hora ele usava a divina. Não. Enquanto ele esteve aqui, ele viveu com as duas naturezas. E é exatamente assim que ele está, nesse momento, à direita de Deus Pai. Ele está lá, plenamente Deus e plenamente homem. Então, diante dessa heresia, nós temos que ver que a igreja ela está sobre um fundamento. Qual é o fundamento? O fundamento da igreja é o Senhor Jesus Cristo como Filho do Deus vivo. Se você pegar Mateus, no capítulo 16, o próprio Senhor Jesus Cristo estabelece que o fundamento da igreja é a declaração de que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então ele diz assim: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, o próprio Senhor Jesus estabelece que o fundamento da igreja é a crença de que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Quando eu creio nisso, irmãos, eu creio verdadeiramente que Jesus Cristo, ele está à direita de Deus, ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus coexistindo numa mesma pessoa, ele está ali à direita de Deus, intercedendo por nós. Nós podemos ter fé, irmãos, que existe um representante humano que está à direita de Deus, que é Jesus Cristo. Qualquer tipo de ensinamento que tente reduzir ou desmerecer esse pensamento, ele é considerado como o espírito do anticristo, conforme o apóstolo João afirma. Porque, irmãos, hoje em dia tenta-se fazer de tudo para reduzir a importância de Jesus, para reduzir o papel de Jesus. Hoje em dia, Jesus, ele é um bom mestre, é um bom professor, ele tem ensinamentos muito interessantes, muito bons, que devem ser aplicados. Ele falava sobre o amor, ele falava sobre o perdão, e aí se coloca Jesus de acordo com o pensamento, porque Jesus ele era desprezado, assim como as classes sociais mais pobres, e aí já relaciona Jesus na favela, e aí já relaciona Jesus na periferia, e aí Jesus ele era o refugiado, Jesus, e coloca Jesus de
todos os cenários possíveis, mas menos aquele que verdadeiramente é Cristo, o verdadeiro Filho do Deus vivo. Então nós, irmãos, não apenas cremos em Jesus como dessa maneira. Não, a igreja crê que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Ele é Deus. Ele é Deus. Então, quando eu creio nisso, que o Jesus que eu sirvo não é só um bom mestre, não é só um bom professor, ou seja lá o que for, não, quando eu creio que Jesus, o Jesus que eu sirvo, é o verdadeiro Deus, que intercede por mim, que é Deus, que é todo-poderoso, que é o Senhor da criação, o Senhor da história, quando eu creio nisso, eu tenho condição de ter vitória sobre o mundo. E aí, irmãos, o que vence o mundo? Nós vimos que quem vence o mundo é o que é nascido de Deus. E esse nascido de Deus, ele crê. Ou seja, ele tem fé. Então, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E essa fé, irmãos, ela é a fé que é a fé salvadora, que nós vemos lá em Romanos capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Fé em Jesus, na obra de Jesus. E essa fé também se manifesta em confiança em Deus, que é o que nós vemos lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, a fé é uma certeza, é uma convicção, é uma confiança naquilo que nós ainda não vemos, naquilo que nós estamos esperando. E aí, irmãos, diante disso, nós temos que crer e ter confiança em alguém que nós não vemos, em alguém que nós estamos esperando. Só que essa confiança, ela tem um embasamento. E qual é esse embasamento? É a fé que nos permite crer que Deus existe verdadeiramente. Então, em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, ele diz assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, não é apenas uma fé sem fundamento, uma fé sem propósito. Não, a fé, ela te conduz a crer, a acreditar que Deus, ele existe. Irmão, já reparou como é absurdo nós fazemos oração, falarmos com alguém que nós não vemos? Que a gente não consegue ver, que a gente não consegue pegar, que a gente não consegue ter um contato visual. É por isso que muitas vezes os ateus, eles até zombam, dizendo que Deus, ele é o nosso amigo imaginário. Então, olha só, nós nos comunicamos com um ser invisível, com alguém que nós não podemos ver. E aí, irmão, como é que a gente faz para ter um relacionamento com um ser que é invisível, que o próprio Senhor Jesus diz que Deus é Espírito? Como é que a gente faz isso? É através da fé, irmãos. É por isso que nós lemos aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem se aproxima dele tem que crer que ele existe. Só que essa existência não é uma existência passiva. Não é uma existência sem propósito. Não é uma existência de alguém que fica ali de boa, matando tempo. Não, irmãos. Essa existência de Deus, ela se manifesta no sustento dele. Ele sustenta a criação, ele sustenta a vida de cada indivíduo, ele traz a chuva, ele faz germinar a semente, não cai uma folha da árvore, se Deus não permite. Deus sustenta a natureza, sustenta os pássaros, sustenta a sua criação, ele cuida, ele está ali intervindo na história, ele acompanha o andamento, o desenrolar dos fatos da história do homem, da vida humana, ele intervém nessa história, nessa vida, e não fica apenas com os olhos vendados, vendo
as coisas acontecerem sem tomar nenhuma iniciativa, sem fazer nada. Não, irmãos, essa existência de Deus é uma existência ativa, participativa. O Senhor atua, Ele participa da nossa vida, Ele intervém na nossa história, Ele age, meus irmãos. É dessa forma que eu tenho que crer que Deus existe. E não só isso, mas o versículo também diz que Ele é galardoador, ou seja, que Ele é recompensador. Galardão é recompensa. Recompensa. Ou seja, Ele abençoa e recompensa todo aquele que busca Ele, Deus. E essa fé, irmãos, ela é um dom de Deus, como está lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8. Ele diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós podemos ver esse isto como plano de salvação. Essa salvação, essa graça não vem de vós, ela é dom de Deus, e é. Como também a graça, que é como também a fé. A graça como dom de Deus, e realmente é o fundamento, é esse. Graça significa favor imerecido, é um dom, é um presente, e também a fé. A fé que conduz a esta graça, a fé que conduz a esta salvação, ela é um dom de Deus. Ou seja, Deus nos concede a fé necessária para respondermos a Ele, a sua graça. E aí, diante disso, irmão, nós temos que ter fé naquele que venceu o mundo. Como nós lemos lá em João, no capítulo 16, no versículo 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, é possível nós praticarmos a fé que vence o mundo, tendo fé naquele que venceu o mundo. Nós não estamos só, irmãos. Nós não estamos desamparados. Nós não estamos à deriva, à mercê, sujeitos às situações da vida sem qualquer tipo de reação. Não, irmãos. Nós temos conosco algo que vence esse mundo, que é a fé. A fé naquele que vence o mundo, porque Cristo venceu o mundo. Cristo venceu. Ele superou tudo, irmãos. Ele venceu tudo. E agora Ele está lá, nesse momento à direita de Deus, intercedendo por nós. E Ele sabe o que nós vivemos, o que nós passamos. Nós podemos ter esperança, descansar, sabendo que o nosso Jesus venceu o mundo. E com a fé nele, nós também podemos vencer este mundo. Irmão, que Deus te abençoe. Que nesse momento você receba paz. Que em nome de Jesus, nesse momento, você receba descanso. Você receba refrigério na sua alma, sabendo que o pastor celestial, ele vela pela tua alma, ele cuida de ti. Receba essa paz, irmãos, e tenha fé, a fé que vence o mundo. Fique com Deus, meu irmão, fique na paz, em nome de Jesus. Amém.